Olá, corujas! Tudo bem? Eu sou a Paula Messias e estou aqui com mais um vídeo essa semana para vocês. O vídeo de hoje é a continuação do verbo to be. Lembre-se de assistir o vídeo da semana passada antes de assistir esse. Então dá um pause aqui agora, se vocês não assistiram o vídeo da semana passada, que eu vou colocar o link aqui em cima. Pare agora esse vídeo e assistem lá, porque essa é a segunda parte do verbo to be. No vídeo anterior, eu falei sobre o tempo presente. E aqui agora, nós vamos falar sobre o tempo do passado e o negativo do verbo to be. Então, de novo, se você não assistiu o vídeo da semana passada, para que agora assiste lá o link aqui embaixo e aqui em cima. E assistem e voltem aqui para a gente dar a continuidade, tá bom? Então vamos rapidamente falar sobre o tempo presente do vídeo anterior, só para você relembrar que agora, eu sei que você já assistiu, mas para a gente dar uma relembrada. Aqui de preto nós temos os pronomes no singular e no plural. Aqui no singular nós temos I, you, he, she, it, que seria I, seria eu, you seria você, he seria ele, she seria ela e it seria isso. E lembra que we, nós, you no plural, vocês, they seria eles, elas e isso. Então, só para recapitular aqui, o verbo nós temos três: am, are and is, são três verbos só, que é o verbo to be. Lembra o tanto que isso é fácil? Então, am seria só pro pronome I, que significa eu. E are seria só para o plural, mas nós temos a exceção aqui de you are. Lembra que you are no singular e no plural, a pronúncia e a escrita é a mesma. Então, é aquela exceção. Aqui no singular é você e aqui no plural são vocês. E o verbo no singular seria is, que nós temos he, she, it. E lembra também das 9 palavras do vocabulário que a gente aprendeu. Happy, amazing, sad, teacher, white, together, smart, movies. Então isso daqui já foi todo o vídeo semana passada do presente. Agora a gente vai ver sobre o passado, tá bom? Então vamos agora aqui falar a base do passado é a mesma, porque os pronomes são o mesmo, né? Então, aqui, I significa eu, you significa você, he significa ele, she significa ela, it significa isso. Isso no singular, né? E aqui nós temos o plural, que é we significa nós, you significa vocês, e they significa, né, eles, elas, que eu escrevi aqui, isso. O pronome é o mesmo que a gente viu já anteriormente. O que vai ser diferente aqui vai ser o verbo. Então, nós temos só 2 verbos to be no passado. É mais simples ainda, olha aqui. Nós temos o was, nós temos o were. Was vai ser no singular, com exceção de you were, que é aquela mesma regra que a gente viu anteriormente. You were e you were no singular e no plural é a mesma coisa, só que um significa você e um significa vocês. E was é tudo no singular e were é tudo no plural. Olha o tanto que é mais fácil, a gente não entende assim. Então vamos lá para alguns exemplos e eu vou falar qual que é a tradução. Então, was significaria eu era e eu estava. Porque lembra que o verbo to be são 2 verbos, o verbo ser e o verbo estar. Então, no passado seria eu era, eu estava. Aqui no você. Você era e você estava, que é o verbo ser e estar. Ele era e ele estava. Tudo no singular. Aqui, ela era e ela estava.
E isso também, que eu já havia explicado no vídeo anterior, isso era e isso estava. Lembre-se que isso significa coisas, são objetos, são animais. Então a gente não usa isso como ele era, como o gato, a gente chama de ele, né? Aqui no inglês a gente usa o gato de it, porque é um objeto, uma coisa, um animal, planta, esse tipo de coisa. Então essa daqui é no singular. E no plural, então nós temos nós éramos e nós estávamos, we were, vocês eram, vocês estavam, you were, they were, eles, elas eram e estavam. Então eu vou pronunciar aqui agora o verbo, né? I was, you were, he was, she was, it was, we were, repetido, you were, they were. Então isso daqui é o verbo to be no tempo passado. Agora vamos dar alguns exemplos e vamos ter um vocabulário também de 9 palavras igual ao vídeo anterior. Vamos começar aqui com a primeira palavra do vocabulário. Alone. Alone significa sozinho e pode ser também sozinha. Então, no caso, se eu falar I was alone, seria eu estava sozinha, que lembra que o verbo não tem diferenciação de gênero, como a gente tem aqui no português. Então, I was alone, se você for um homem, você ia também falar I was alone, porque aqui essa parte não muda, o verbo também não muda, não tem diferenciação de gênero. You were, vamos colocar aqui, confident. Confident. Você estava confiante. Você estava confiante. Então aqui nós temos também essa palavra confiante, confident, para o nosso vocabulário. Agora aqui, ele estava, eu vou escrever aqui, ó, single. Ele era também dá, né? Porque lembra que era e estava, ser e estar. Ser é permanente e o estar é temporário, né? No verbo. Então aqui daria nos dois. Ele era ou ele estava solteiro. Single é solteiro. Ele estava solteiro. E aqui nós temos she was, vou usar a palavra aqui, tired. She was tired. Ela estava cansada. Tired significa cansada. Agora, nesse caso aqui, lembra que she é ela. Então, teoricamente, essa frase aqui, esse tired, seria cansada. E aqui, it was, vamos usar sunny. Sunny aqui significa ensolarado. Então, estava ensolarado. Você pode usar aqui o dia. Então, sunny significa ensolarado. Sunny. Então, vamos agora passar para o plural. We were, eu vou usar a palavra aqui, wet. W-E-T. Wet. Significa molhado. We were wet. Nós estávamos molhados. E aqui seria we were, vou colocar aqui, interested. Se escreve interested, mas fala interested. Interested. Vocês estavam interessados. Interested significa interessado. E no último aqui, a gente vai colocar they were afraid. Afraid significa com medo. Então, eles, elas e isso estavam com medo. Afraid. They were afraid. Olhando aqui, nós temos 9 palavras novas. Nós temos alone, sozinho, sozinha. Confident, confiante. Single, significa solteiro. Tired, significa cansado. Nesse caso aqui, cansada. Sunny, ensolarado. Wet,
significa molhado ou molhada. Aqui, interested. Interested significa interessado ou interessada. E afraid significa medo, receiosa. Então essas são as 9 palavras que a gente aprendeu hoje. E agora vamos passar para o negativo do verbo to be, que é mais fácil ainda que você pensa. Então, vamos aqui para o negativo do verbo to be. O negativo do verbo to be é uma palavra só. É a palavra not. Eu vou escrever ela aqui embaixo. Not. N-O-T. Esse é o negativo. Agora, onde que você põe? Tá? I was. Você põe depois do verbo. Você vai pôr ela aqui, ó. Not. I was not alone. Eu não estava sozinha. Aqui você vai pôr depois do verbo. O verbo é were, que é o ser estar no passado, que seria not. Você não estava confiante. E lembra-se que isso é uma coisa muito diferenciada. Eu vou explicar mais. Isso é uma coisa muito diferente da língua portuguesa com a língua inglesa. A estrutura da palavra em inglês muda. Não é porque seria você não estava confiante, não é? Aqui é você estava não confiante. Então lembre-se que o not vem depois do verbo. Então not vem o verbo was ou o verbo were, not. Então a negativa, lembre-se que a negação vem depois do verbo. E isso daqui no passado. Se a gente olhar aqui no presente, é a mesma coisa. I am, se eu escrever aqui, ó, not happy. Eu não estou feliz. Dá para todos, olha. We are not together. Nós não estamos juntos. Então, o negativo é mais fácil de todos. Você vai colocar a palavra not depois do verbo to be. Então, essa foi a aula do verbo to be. A aula anterior eu falei sobre o presente e nessa aula eu falei sobre o passado e o negativo do verbo. Lembre-se, eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Lembre-se de escrever essa aula aqui, assistem de novo. E eu vou deixar também aqui na descrição o vocabulário novo que a gente aprendeu hoje. Foi alone, confident, single, tired, sunny, wet, interested e afraid. Então eu vou pôr aqui também com a tradução. E a gente já tá agora com 18 palavras novas. Então vamos correr que todo vídeo agora eu vou dar mais vocabulário. É assim que a gente vai aprendendo o inglês com vocabulário e com também a parte de gramática e a parte de construção de sentenças. Porque agora você já tem como falar pelo menos 18 sentenças. Mas muito mais se você usar you were alone, she was afraid. Então dá também para trocar as palavras que a gente aprendeu no vocabulário com o verbo e o pronome que a gente aprendeu. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dar um like aqui para o algoritmo do YouTube reconhecer esse vídeo e mandar para várias pessoas, para todo mundo que quer aprender inglês tenha essa oportunidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e dá um like também no vídeo para o algoritmo do YouTube mandar esse vídeo para as outras pessoas que querem aprender inglês. E não se esqueça que aqui embaixo eu vou colocar o link do meu e-book Como Aprender Inglês em 30 Minutos com a Primeira Tarefa. É gratuito, baixe aqui agora, tá bom? Obrigada!